meus queridos, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Melanie Faustino, sou estudante de psicologia e esse é mais um episódio do meu podcast Ressignificando. Pessoal, então, hoje eu vim falar com vocês, como vocês viram o tema, sobre valorização. Acredito que seja um questionamento que em algum momento da vida a gente faz, né? Será que eu sou valorizada? Estou sendo valorizada? Eu me valorizo? Então acredito que seja um questionamento que talvez você já tenha feito. Eu, pelo menos, já me perguntei bastante sobre isso, principalmente nas relações, né? Porque nós somos seres sociáveis, então a gente sempre questiona diversas coisas nas relações e acredito que isso é uma coisa que acaba vindo na cabeça em algum momento. Bom, gente, como base, inclusive, para nós estarmos falando sobre esse tema e algumas outras coisas que eu vou trazer, eu utilizei um livro que eu conheci em uma das aulas da faculdade, em uma das matérias, que é um livro chamado Com Gente é Diferente. Eu achei esse livro simplesmente incrível, eu tô bem viciada em vários livros de psico, então estarei trazendo aqui pra vocês. Mas então, basicamente, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. De início, então, quero aqui fazer uma breve definição do que é valor. Se você dá um Google lá pra ver o que é valor, ele tem vários significados, tanto de apreço, admiração, estimação, né? Custo também, daí já entra em valores, por exemplo, de um custo de um produto, de alguma coisa que você quer comprar. Qualidade também pode ser utilizado nisso, entre outras coisas como características, lógico, valores que uma pessoa tem, valores humanos de uma pessoa. Então, o valor é uma palavra, assim como diversas outras, que tem vários significados, que podem ter vários significados. Para nós, gente, nesse sentido que eu tô trazendo hoje para vocês, o valor numa coisa pessoal, o valor que nós damos para nós mesmos e o valor que a gente sente que a gente pode receber. Então, assim, é um assunto que é delicado, né? Porque muitas vezes em relações que nós temos, a gente sente que a gente não tá sendo valorizado porque a gente não recebe ali o que a gente espera do outro, o que a gente deseja do outro. É um assunto que pode tomar muita conta ali da sua mente, no seu cotidiano, na sua rotina, dependendo do que você está vivendo. Tem pessoas já que são super assim, conheço meu valor, eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu quero. Então elas colocam muito isso na visão que ela vai ter sobre as relações, sobre as vivências. Então eu admiro muito isso também, porque quando você reconhece, né, o seu valor, você reconhece a si mesmo, muitas coisas mudam na sua vida, você enxerga as coisas de forma diferente, você reconhece que você tem que se priorizar, que você tem que se cuidar, você tem que olhar pra você, né, com essa visão de prioridade, com essa visão de eu sempre estou comigo, eu preciso pensar no que eu realmente quero, o que eu realmente mereço e o que eu acho que eu preciso e o que eu acho que é necessário para eu me sentir valorizada ou para eu me valorizar, porque aí também entra esse aspecto da gente se valorizar, a gente cuidar de nós mesmos, a gente entra até no autocuidado, no amor próprio, que eu já trouxe sobre isso também em episódios anteriores. Então, se valorizar, né, a gente se cuidar, se colocar ali também dessa forma em primeiro lugar e a gente se enxergar. Então, acredito que isso é um tema bem importante e é uma coisa, assim, que às vezes a gente simplesmente dá uma descartada, né? De enxergar isso, de reconhecer o que a gente quer ou de simplesmente nos valorizar, não só esperando isso dos outros, das relações que a gente tem, das relações existentes na nossa vida, mas principalmente sobre nós, a forma que a gente se valoriza, a forma que a gente se cuida, a forma que a gente prioriza, né? O que a gente quer nas relações, o que a gente quer em todas as coisas da nossa vida que faça com que a gente se sinta ali valorizado, e não de uma forma aparentemente egoísta, não é sobre isso, mas é sobre você se reconhecer e você entender o que você acha que você merece, o que você também quer dar ao outro. Então acredito que isso é uma coisa muito importante da gente observar, né, e tentar enxergar como que está essa questão na minha vida. Como eu disse pra vocês, né, eu trouxe aqui também um livro, né, Com Gente Diferente, que trabalha muitos assuntos, ele aborda vários assuntos com foco mais sobre a gestão de pessoas, mas ele tem alguns temas ali, a escrita, tudo, eu achei muito maravilhoso, eu gostei bastante e enxerguei como isso é importante da gente aplicar na nossa vida, ler. Eu achei, assim, que a visão que ele traz nesse livro é muito interessante mesmo da gente parar pra pensar e refletir. Então, no livro aqui, ó, ele fala uma parte que é assim: o valor é uma coisa conferida pelas pessoas, a partir da utilidade que as coisas têm. Nesse sentido, ele tá falando mais sobre também questões talvez de objetos e coisas do tipo. Mas o que eu pensei aqui que a gente pode aplicar na nossa vida? Às vezes, a gente sente que em alguma relação que nós temos, nós não somos valorizadas o suficiente, que a gente não tem o retorno que a gente gostaria nessa relação. Ainda mais quando você dá tudo de si ali, o que você tem, o que você pode oferecer para sua relação com essa pessoa.
e simplesmente você não sente que isso é retribuído de alguma forma. A gente acaba às vezes se culpando. O que tem de errado comigo? Por que que eu não sinto isso? Será que é eu que não sinto? É uma coisa interna minha? Ou tem algum problema meu e a pessoa vê isso e isso faz com que ela não me queira, que ela não me valorize, que ela não me enxergue. E a gente pode ir criando vários cenários relacionados a isso. Basicamente, então, a gente precisa entender e reconhecer que o valor é uma coisa que é relativa, né? É uma coisa que as pessoas têm a sua própria visão sobre o que é valorizar alguém, sobre o que é valorizar uma relação, sobre o que é valorizar até um simples objeto. Então, isso é um ponto que eu queria trazer aqui pra vocês. Do hoje, né? Do nosso presente, de como as coisas estão, de como o mundo tá. Eu estava pensando também nessa questão de valor que às vezes a gente sente, né? Que ele não tem o valor merecido, que a gente não tá recebendo o que a gente deseja, ou até mesmo a gente sente que não valoriza suficientemente alguém ali que está ao nosso redor, alguém que é importante pra você, mas você sente que você não tá valorizando o suficiente, porque é isso que eu digo. O valor também é uma coisa muito relativa, cada pessoa tem a sua visão sobre isso, né? Mas uma coisa que é muito presente hoje na nossa sociedade é essa cultura do descartável, que também é falada ali no livro que eu falei pra vocês. A palavra descartar, né, ela surgiu por conta do baralho, que significa ali o devolver à mesa a carta que não serve ao jogo. Esse sentido do descartar aplicado nesse jogo, né, é porque você descarta ali uma coisa que é inútil. Inclusive, ele fala também no livro que essa cultura do descartável, ela surgiu, o começo dela ali foi com um homem chamado King, e ela foi no comecinho ali do século XX. E por quê, gente? King simplesmente ele estava fazendo a barba um dia e ele teve a ideia: por que não produzir uma lâmina bem pequena, fininha e barata que substitua a tradicional navalha? Ele pensou, isso seria bem mais fácil, porque daí a gente poderia transportar, poderia simplesmente jogar fora após fazer a barba algumas vezes. E aí foi que surgiu o famoso Gillette. Então o cara ficou rico anos depois, né? Porque olha só. E, gente, essa é uma das histórias, assim, de exemplo que a gente usa aqui nessa situação. Mas isso também, né, como esse exemplo que eu trouxe, também é voltado nessa questão de objeto. Mas, infelizmente, o descartar se tornou um hábito contemporâneo, né? Do qual a gente não consegue se livrar. O que é engraçado, né? Porque a gente não consegue descartar o hábito de descartar. Então, assim, é um tanto quanto irônico. Infelizmente, isso se tornou uma coisa muito presente na nossa sociedade e não é sobre a questão do objeto. Eu exemplifiquei aqui pra vocês essa questão, que é o que eles abordam ali no livro, mas eu quero voltar ela realmente pra realidade entre as pessoas, a realidade do meio social, do que a gente vê, né, nas relações. No meio de tudo isso, até mesmo as pessoas se tornaram descartáveis. Então, as pessoas são descartadas com frequência. É como se elas tivessem ali um prazo de validade. Então, passou disso, não quero mais, é descartada. E aí que entra toda essa questão da gente sentir que às vezes a gente não é valorizado, de que as pessoas realmente não se importam, e pode desencadear um tanto de sentimento, um tanto de emoção que é desagradável, um tanto de coisa que mexe com a gente, nos deixa aflito e que acaba abalando, né, a gente e faz a gente se questionar: meu Deus, será que tem algo de errado comigo? Por que eu não me sinto valorizada? Porque o que está acontecendo? Mas infelizmente, gente, não é só uma questão sobre o indivíduo, sobre a forma que ele enxerga o valor, como eu trouxe pra vocês, sobre o que é pra ele valorizar, ou simplesmente uma pessoa que não te reconhece, não dá o devido valor que você tem, mas é uma questão que tá no meio social, é uma coisa que já se tornou um hábito da sociedade. As pessoas descartam os outros. Por quê? Tá tudo tão fácil. Hoje em dia tem tecnologia ali onde você consegue acessar, conversar com pessoas de diversos lugares, de todos os lugares do mundo. Então tudo é fácil. E às vezes a pessoa simplesmente, ela vê que não tá dando certo. Isso aqui tá me incomodando, isso aqui tá me irritando. Por exemplo, em uma relação. Tá sendo conflituoso, não tá dando certo. Então o que eu vou fazer? Tchau, e continua, vai pra próxima. Então, assim, realmente é uma coisa que tá muito presente hoje em dia na vida, né, no cotidiano das pessoas. E isso é muito triste, né, porque isso traz pra todos uma sensação de desvalorização, mas ao mesmo tempo se tornou comum, que eu acredito que nem todo mundo tem consciência, às vezes, de estar agindo dessa forma. Mas, enfim, gente, falando sobre tudo isso, o que eu quero trazer pra vocês é que você precisa parar pra refletir sobre isso. A valorização é uma coisa que você tem que ter consigo mesmo, e você tem que entender
que para outra pessoa pode ser diferente e que isso não é culpa sua, isso não diz respeito a você. Normalmente isso diz respeito ao outro, mas essa coisa tá empregada ali na sociedade de certa forma, e a gente implantar isso como uma justificativa, e a gente implantar isso na nossa vida como uma coisa negativa do ponto de o que tem de errado comigo, ou o que tá acontecendo, por que nada tá dando certo, é uma coisa que realmente já faz parte do nosso dia a dia. Então isso acontece nas relações, principalmente. Isso acontece até em trabalho. As pessoas, assim, às vezes só mandam embora e você não é insubstituível. Eles dizem isso e acabam colocando outra pessoa. Então, assim, é tudo muito descartável. Desde objetos até mesmo com pessoas. Isso é extremamente triste, isso é frustrante. É uma coisa que a gente não queria de jeito nenhum. É uma coisa que acredito que ninguém se sinta bem quando sente, e não queria que isso existisse também entre as pessoas. Mas, infelizmente, é uma coisa que acontece. Mas é importante, então, que a gente se enxergue, a gente se reconheça e não fique só esperando que a gente seja valorizado pelo outro, pelas pessoas no seu trabalho, pelo aquele cara que você estava saindo, aquela menina que você estava saindo, aquela relação de amizade que você tinha. Enfim, não veja só sobre isso, entendeu? Porque realmente as pessoas descartam umas às outras com muita facilidade. Então, o mais importante de tudo é você se olhar, você reconhecer o seu valor e entender o que você quer, o que você acha que você merece, para você se sentir valorizada. E você reconheça também, principalmente de si mesmo, uma coisa pessoal. Você reconheça o seu valor, reconheça o que você quer, o que você sabe que você é digno de ter, de receber do outro e de todas as coisas. E observe mais isso. Às vezes a gente espera tanto dos outros, a gente espera tanto que as pessoas nos valorizem e façam com que a gente se sinta especial, isso, aquilo, mas nem nós mesmos fazemos isso com a gente. Então é um assunto bem importante da gente refletir, e é isso que eu quero deixar para vocês hoje, fazer essa reflexão sobre esse tema, sobre a valorização em geral e principalmente sobre o valor que você dá para si mesmo, e priorizar isso, porque isso é o mais importante. No fim, é eu por eu, você por você, e é óbvio que nós somos seres sociáveis e a gente depende do outro, mas o primeiro passo muito importante, acredito que seja isso, a gente se olhar para si e se reconhecer e entender que a gente precisa, sabe, se cuidar, se amar. E, acima de tudo, né, o tema desse vídeo, se valorizar de todas as formas, que pra nós é o se valorizar. Gente, então esse foi o tema, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês. Pra mim é um tema realmente, assim, que eu acho importante de ser falado, de ser observado pelas pessoas, que é uma coisa que às vezes, como eu falei, acontece automaticamente, porque se tornou comum até na nossa sociedade. Mas enfim, gente, foi isso, eu espero que a semana de vocês esteja sendo e continue sendo muito boa. A gente se encontra na próxima semana com um novo tema. Muito obrigada por estar aqui presente, sou muito grata a vocês e muito grata por esse projeto que eu iniciei, pra mim faz muito bem e eu espero que também faça pra você. Um beijão e até a próxima semana com mais um episódio de Ressignificando.